Então, gente, boa noite. Estamos nós aqui mais uma vez. Desculpem o meu fungado, mas eu tenho um problema de rinite, desvio de septo e tem hora que me ataca durante o dia e eu acabei de colocar um descongestionante porque eu fico sem fôlego. Tá? Então vamos aqui deixa eu ir aqui para o PDF, deixar vocês aí com essa tela. Então, na aula passada nós começamos esta lição, tá? Maritus et uxor, tá? Andamos um pouquinho com ela. Vamos dar início aqui onde paramos. Essa linha que eu marquei aí, a linha 31. Este capítulo e o próximo, os personagens principais serão Júlio e Emília, tá? Então nós vamos conhecer um pouco desses dois personagens, conhecer um pouco, vamos dizer assim, mais profundamente. Que o, o Júlio que a Emília era pobre, o Júlio era rico. Uhum. Vimos isso, né? A gente já viu essa parte. Mas vamos dar continuidade. Já vimos a questão ela era apaixonada por outra pessoa, não é? Sim. Só um momento. E aí que ele mandava cartas para ela, e aí um dia ela Uhum, parou e de ela as não, cartas dele. ela devolvia, né? Não queria conversa com as cartas. Um dia qualquer, ela parou de devolver os presentes, né? E a partir daí vamos dizer assim, eles começaram um namoro real. Até chegarem ao casamento e constituírem família. Muito bem. Então, eu preciso de um voluntário ou de uma voluntária, de alguém, para ler este parágrafo aqui, tá? Exercitando a pronúncia. Pode ler devagar, não precisa de pressa, lendo com atenção, com cuidado. Tá? E depois nós vamos dissecar, não é? Partir aí em pedaços e vamos fazer a tradução. Vou ler, professor. Por favor. Julius et Aemilia sunt parentes trium liberorum, duorum filiorum et unius filiae. Liberi aduc parui sunt. Marcus 8 annos habet, quintus est puer septent annorum. Iulia quinque annos habet. Quintus non tantus est quantus Marcus, nec tam parvus quam Iulia. Quintus maior est quam Iulia, et minor quam Marcus. Maximus liberorum est Marcus, minima est Iulia. Bem, muito bom. Obrigado. Então, aqui no início, quero destacar com vocês, para vocês deem uma olhada aqui nas notas laterais, nós temos aqui a palavra trium, duorum e unius. Tá? Unius. São os três primeiros numerais, né, cardinais do latim que nós conhecemos. Ou melhor, já os conhecemos. Aí nós temos aqui o unus, na nota lateral, que eu coloco embaixo. O genitivo é unius, que é esse que aparece aqui, ó. Aí nós temos o duorum, que é uma forma genitiva plural do 2, e o trium, que é uma forma genitiva também do 3. Só lembrando que os numerais cardinais, somente 3 deles declinam-se, né? Tem flexão. São justamente o 1, o 2 e o 3. Depois vocês podem dar uma olhada numa tabela de declinação desses números, na gramática que vocês têm aí em casa, tá? Na parte dos numerais, vocês vão ver todas as formas destes 3 números declinados, flexionados, ok? Então, estes 3 números aí, o 1, o 2 e o 3, são o que vão pegar, ou vão exigir de vocês um pouco de... É pouco mesmo, um
pouco de cuidado, porque eles realmente são declinados. O restante, não. Aí ele diz assim, veja que aqui é genitivo plural, aqui é genitivo singular, e aqui trium é genitivo plural. Eu vou reler e depois alguém faz a tradução. Deixa eu marcar aqui. Julius et Aemilia sunt parentes trium liberorum, duorum filiorum et unius filiae. Como é que ficou aí, turma? Júlio e Emília são pais de 3 crianças, 2 filhos e uma filha. Muito bem. Mas veja que está no genitivo, tá? Então, são pais de 3 crianças. Tranquilo. De 2 filhos e de uma filha. Bom, por conta do genitivo que aí aparece, tá ok? Mas você captou o entendimento. Só precisou mesmo ter esse cuidado com o caso genitivo. Mas é isso mesmo vamos dizer que é isso mesmo que está sendo apresentado aí como sentido para essas palavras, estes períodos aí. Liberi ad hoc parve sunt. Esse pedacinho aí. E aí, turma? Esqueceram o que é o ad hoc? Ad As hoc? crianças ainda são pequenas. Isso, né? Lembrando que são 8, 7 e 5 anos, né? Eles têm. Marcos tem 8, 5, 7, e Júlia tem 5. Então são pequenos ainda, né? Estão na infância. Professor, Marcos, esse o que ainda é? Nós ainda. traduzimos por ainda? Isso. Isso mesmo, Tibério. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, aquilo que eu acabei de falar, vocês vão ver agora no texto. Diz assim, Marcos, 8 anos habet, quintus est puer septem annorum, Julia quinque anos habet. Marcos tem 8 anos. Quintus é uma criança de 7 anos. E Júlia tem 5 anos. Bem, obrigado, Lucas. Quintus non tantos est quantus Marcos, nec tamparus quan Julia. E vocês precisam fazer um pouquinho de adaptação, não é? Por exemplo, vocês podem traduzir o verbo S aqui por tem, tá? É interessante, neste contexto, ele seja traduzido por o P. Ele pode ser traduzido pelo P? Pode. Aí, quintus não tantos S quantos Marcos, nec tamparus quan Julia. Quintus não é tão grande quanto Marcos, nem tão pequeno quanto Júlia. Gente, só um momento. Rapidinho, tô pegando aqui um negocinho, beleza? Para conversar sobre uma coisa. Então, Quintus não tem tanto quanto Marcos e não é tão pequeno quanto Júlia, né? Bem, Quintus maior est quan Julia et minor quan Marcus. Quintus é maior que Júlia e menor que Marcos. Aqui na nota lateral nós temos aqui, ó, os comparativos de Magnus, tá? E para os
Ele coloca aqui Magnus, comparativo. Maior, maius, é o superlativo do comparativo máximo. Parvus, comparativo minor, minius, ou melhor, minus, e o superlativo mínimos, mínima, mínimo. Aí nós temos aí, ele apresenta os comparativos destes dois adjetivos aí, que é o que aparece aqui na lição. Ele coloca quintos, já vimos, quintos maiores com Iulia e menor com Marcos. Maximus liberorum est Marcos, mínima est Iulia. A criança maior é Marcos e a menor é Júlia. Aí você pode traduzir assim, Tibério. O maior dos filhos, que aqui está no genitivo plural, né? O maior dos filhos é Marcos e a menor é Júlia. Mas você captou bem o sentido. Ante decem annus, Iulius pater familias non eret, nec sore nec liberus habebat. E não é o verbo ter no pretérito perfeito. Então, ante decem annus, Iulius pater familias non eret, nec sore nec liberus habebat. Aqui é nunc. Há 10 anos atrás, ou há 10 anos, Júlio não era pai de família, pois então não tinha nem esposa nem filhos. Então, foi naquele tempo, nem esposa, nem filhos ele tinha. Aqui no caso, antedecem, né? Você pode traduzir assim, ó. 10 anos antes, né? Sem nenhum prejuízo. 10 anos antes, Júlio não era pai de família, pois naquele tempo nem esposa nem filhos ele tinha. Iulius adolescens viginte duorum annorum erat. Aí na nota lateral, o Orberg coloca, né? Adolescens, adolescentes, né? É um adjetivo, né? Ou melhor, é um participo presente. Ele diz assim, vir qui nondum triginta anos habet. Ou seja, o homem, o varão romano, no período antigo, até os 29 anos era considerado adolescente. Assim. Aí dos 30 em diante ele era considerado adulto, né? Um homem adulto. Então, Iulius adolescens viginte duorum annorum erat. Há 10 anos atrás, Iulius adolescens viginte duorum annorum erat. Júlio era um adolescente de 20 anos. Oh, perdão, Anos? 22 anos. De 22 anos. Isso. Aí ele continua. A Emília matrona não era, sed virgo septedecem annorum, quae Roman apud parentes suos habitat. Já conversamos sobre essa palavra, já? Já falei. Eu falei Virgo virginis femina quae marito non dum habet. Ou seja, que a virgem é uma mulher que ainda não tem marido, né? No caso aí, eu não sei se eu já falei para vocês que a palavra virgem tem como raiz, acho que eu já falei, não? Eu não lembro. Qual é a raiz da Sim, palavra virgem? Já falei?
Você Já? falou que era alguma coisa relacionada a verde, né? Isso, pronto. O írides, né? O írides é a palavra que indica a cor verde em latim, que também indica a raiz dessa palavra, verde, está também do Irgo, que é alguém imaturo, né? Então, quando aparecer aí o Irgo, você pode traduzir por jovem, tá? Ou por virgem, tá? Virgem não no sentido meramente sexual, mas no sentido também da imaturidade. Então, como é que ficou aí? A Emília Matrona não eret, sed Virgo septedec in annorum, quae Romae apud parentes suos habitabat. Lembrando que esse Roma aí é o locativo, tá? A Emília não era uma senhora? Eu posso trazer isso como uma senhora, professor? Que lá em cima diz que é uma Pode. mulher que tem um marido, né? Aham. Uma senhora, uma mãe Então, de família, a dona de isso. casa. A Emília não era uma mãe de família, mas uma jovem de 17 anos que morava com seus pais perto de Roma. Junto de seus pais em Roma, tá? Em Roma. O Apode aí Ok. É, ele junto está dela. regendo Ok. parentes, tá? Junto de seus pais, né? Em Roma. Ela morava em Roma, tá? Tanto Júlio quanto ela moravam em Roma. Embora Júlio, seu pai, tivesse casas, né? Vilas, chácaras no interior. Domus eorum non procul haberat ad alia domum, in qua Iulius cum parentibus, deixa eu passar, deixa eu ver se eu vou baixar até aqui. Pronto, fica legal visualizar. Então, domus eorum non procul haberat ad alia domum, in qua Iulius cum parentibus suis habitabat. Aí o haberat aí é a forma do mais perfeito, né? É, melhor, do perfeito, do haberat, né? O verbo que quer dizer, vai depender do contexto, né? Sair ou distanciar-se, né? Estar distante, tá bom? Cara, é, a casa dele não ficava longe uma da outra. Isso, esse é o sentido. A casa, aí, né, Ok. a casa deles, aí o próculo também indica distanciamento, né? O verbo e o Uhum. próculo aí, eles reforçam o sentido um do outro. Então, a casa deles, non próculo haberat. A casa deles não era distante Uma da a outra. área dom, a casa do outro. Tá? Uhum. E Na qual Iulius, Júlio, como parente, isso. Na qual Júlio com seus pais morava. valeu, muito bom. Iulius et Aemilian in eadem urbe habitabant, non in eade domo. Júlio e Emília habitavam a mesma cidade, mas não a mesma casa. Exatamente, né? Eles eram solteiros, né? Então, estavam na mesma cidade, na mesma casa. Aqui nós temos um pequeno mapa, né? Bem simples aqui da cidade de Roma, o Fórum Romano, entre o Monte Capitolino e o Palatino. Ele vai dizer: In urbe Roma multae domus sunt, et multa templa deorum.
Na cidade de Roma, há muitas casas e muitos templos de deuses. Isso. In média, intercoles Capitolium et Palatium est forum Romanum, quo homines ex tota Italia atque ex omnibus provinciis Romanis conveniunt. No meio da cidade, entre as colinas do Capitólio e o Palatino, está o Fórum Romano, para onde homens de toda a Itália e de todas as províncias romanas se unem ou convergem. Isso, né? Unem-se, chegam, convergem. Ele coloca aqui, né? Convenire. In eundem, logo convenire. Vir para o mesmo lugar, ou seja, convergem, né? In Capitolio est templum iuis optimi maximi. Circum forum Romanum sunt alia multa templa deorum. E agora, in Capitolio est templum iuis optimi maximi. No Capitólio está o templo de Júpiter, o ótimo máximo, o Júpiter o excelente. Ao redor do Fórum Romano estão outros templos de muitos deuses. Com muitos outros templos dos deuses. Muito bem. In Palatio sunt domus magnificae. No Palatino há magníficas casas. Isso, no Palatino há magníficas casas. Romae plures homines habitant, quam in ulla alia urbe imperii Romani. Este ulla aí, dependendo do contexto, vocês podem traduzir qualquer, tá bom? Alguma, alguns, tá? Vocês podem escolher entre algum ou qualquer. Então, Romae plures homines habitant, quam in ulla alia urbe imperii Romani. E aí, turma? Magno, Maria Laura, Paloma, Ana está presente hoje, né? Antônio já está melhor, graças a Deus. Pessoal, aí tem um Fica agora. comparativo. Tem. Aqui, não foi? Então, em Roma, O comparativo é um pouco mais abaixo. habitam muitos homens, seria isso? Isso, isso. É o comparativo esse daqui, né? Na verdade, ele é um Não seriam, comparativo, só que é muito, você pode dizer, vamos dizer assim, que ele é um comparativo, mas em português não funciona dessa forma, né? Porque na nota lateral diz assim, multi, são muitos, né?
Aí ele vai dizer que o comparativo deste é plures. Tá? Este plures aqui, não sei se eu já falei para vocês, ele advém do plus, tá? Ah, Plus. entendi. E aí pode ser mais, tá bom? Você pode traduzir por mais. Roma e plures homines habitant quam in alla ulla alia urbe imperi Romani. Então, em Roma, habitam Agora, mais homens do que em qualquer outra cidade do Império Romano. perfeito. Urbes Roma plurimus homines et plurimas domos habet. E aí, turma? A cidade de Roma tem muitos homens e muitas casas. É, queria conversar com vocês, porque eu estou lendo uma obra de um autor romano, até eu compartilhei lá no WhatsApp, o PDF dela. Achei uma coisa interessante fazendo a leitura. É uma obra que trata de filosofia, trata de etimologia, vários assuntos, né? Notiáticas, do Aulio Gello. E eu terminei é uma obra dividida em seis, se não me falha mais, 6 ou 7 livros, e eu tinha terminado o primeiro livro da obra, e no início, logo, na terceira parte do capítulo segundo, do segundo livro, apareceu algo que eu achei interessante para compartilhar com vocês, tá? É, vocês podem até conferir lá no PDF. O nome do livro, como eu já disse, é Noites Áticas, não é? O livro é com um relato do Aulo, quando ele faz uma viagem para a Grécia, né? Em particular Atenas, né? Por isso que o nome do livro é Noites Áticas. Ele vai para a Grécia e lá nesta viagem, né, ele tem conversas, diálogos com intelectuais da época, né? Então, nessas conversas, eles trataram de muitos assuntos. Depois ele pega todo esse material e compila e faz um livro. E o que eu achei interessante aqui no segundo livro é algo que tem a ver com uma letrinha que muito aparece, né? E quando nós começamos a estudar latim, aprender latim, nós ficamos meio assim, sem entender por que o H é aspirado, né? Nós vimos aí homines, habitat, é, é, habit, várias palavras, aí a todo tempo aparecem palavras começadas por H. Então, a aula aqui, se não me falha a memória, esse livro é do segundo século, finais de primeiro século, início do segundo, não lembro agora. Então, ele diz assim, ó, falando sobre a letra H. Ele vai explicar o motivo do H ser aspirado em latim. Por que razão os antigos inseriram a letra H em diferentes palavras? Esse é o título. Os autores antigos costumavam, para dar a muitos dos vocábulos mais força, mais vigor, mais sonoridade, inserir a letra H. E, propriamente falando, é mais uma aspiração do que um caráter alfabético. Eles parecem ter se moldado nisso ao gênio da língua de Atenas, ou seja, sob a influência, né, da língua de Atenas. Pois todos sabem que o ático, né, o grego ático, nós chamamos de grego clássico, ao contrário do uso do resto da Grécia, pronunciava essas duas palavras, né, não só duas, mas várias palavras, ele só cita duas aqui palavras em grego, e
e várias outras aspirando a primeira de suas letras. Então, quem está estudando, quem já estudou grego, sabe que no grego tem uma coisa chamada espírito rude ou áspero e espírito brando, né? Que é um sinalzinho que é colocado no início da palavra que vai indicar, ou no início da palavra, ou sobre uma letra, que vai indicar se esse som é aspirado ou não. No caso, o nosso H latino é aspirado. Aí ele disse, é com base nisso que nossos antepassados escreviam. Ele vai dar uma lista de palavras aqui. Sepulcrum, lágrimas, as formas de escrita do latim, um pouco mais arcaico, com a presença do H, e depois caiu. Aí ele coloca sepulcrum, lágrimas, arrenum, vermens, essa palavra vermens, que é veemente, acho que ainda não apareceu para vocês ainda, mas se não me falha a memória, vai aparecer no próximo capítulo. Tá? Aí ele dá uma lista, honestum, reluare, halucinare, conera, conusto e várias. Né? Ora, é visível que, ao adicionar esta letra, eles não tinham outra intenção, senão dar corpo e brilho a todas essas expressões. Ou seja, num primeiro momento, não existia este H aspirado tá? no latim. Ele foi colocado para dar mais um toque de mais a ver com a questão de efeito, né? Efeito sonoro, talvez por questões estilísticas, né? Mas achei interessante este texto, porque ele refuta, um texto né, lá de quase 2000 anos, refuta aqueles que se opõem à pronúncia reconstituída, né? Que defendem a pronúncia eclesiástica ou a pronúncia tradicional brasileira, tipo assim, um Napoleão Mendes de Almeida, né? E no início da sua gramática, faz umas críticas meio pesadas à pronúncia reconstituída. E aqui nós temos uma obra clássica que, em princípio, justifica o H. Lógico que existem outros sons que o Napoleão também faz uma crítica. Mas aqui nós temos um pequeno texto, né, de uma obra clássica que refuta essa crítica do Napoleão Mendes de Almeida em relação à pronúncia reconstituída. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no livro 2, esta obra, do PDF que eu compartilhei ontem, vocês vão achar bem interessante essa parte. Ele se detém falando de palavras, do sentido das palavras, resgatando os primeiros sentidos de algumas palavras latinas, porque aqui ele explica o acréscimo de sentido em outras palavras. Tá? É bem interessante essa obra, vocês vão gostar. Muito bem, então vamos dar continuidade. Abrir esse parêntese porque dentro desse texto eu achei interessante assim, vou levar isso aqui para a turma, para os meus alunos. Vou passar aqui. Então nós vimos aqui Roma et plures homines habitant quam in nulla alia urbe imperi Romani. Urbes Roma plurimus homines et plurimas domus habet. Fizemos não, né? Sim, a cidade de Tá, né? Roma tem muitos homens e muitas casas. Perfeito. Ariminum capua hostia magna sunt oppida, sed minora quam Roma. Arímino, Capua, Ostia são grandes cidades, mas menores que Roma. Perfeito. Exatamente. Ostia est oppidum minus quam Roma,
sed maius quantusculum. Ostia é uma cidade menor que Roma, mas é maior que Túsculo. Isso. Roma urbis maxima atque pulcherrima est totius imperi Romani. Veja que, para estas outras cidades aqui, ele usa o termo optimum. Para Roma, urbis, tá? Eles gostavam, os romanos, de usar o termo, a palavra urbis, para identificar Roma, a cidade por excelência, né? Eles usavam essa palavrinha aqui para destacar mais ainda Roma em relação às outras cidades. Então, Roma urbis maxima atque pulcherrima est totius imperi Romani. Professor, Oi, eu acho que tem até aquela bênção papal, né? Salvo engano, é Urbis et Orbe, né? De Roma para o mundo, não é isso? isso. Eu não entendia. Urbe Eu não entendia, et né? orbe. Porque de Roma. No caso, eu acho que preservou essa questão, né, de identificar Roma com Urbe. Isso. Urbis. É isso daí também, né? E lógico, que como a mensagem aí é para os católicos, né? É da sede papal, da sede católica, para os católicos que estão em todo o mundo, né? Então, urbe et orbe, da cidade, Roma, a cidade por excelência, a cidade eterna, para o globo terrestre, onde se encontram todos os católicos, né? Como ele usa a palavra orbe, tem tudo a ver com católico, né? Que é a palavra do grego que significa universal, né? Para todo o globo. Tem tudo a ver isso aí também. Alguém mais tem alguma coisa a comentar? Ouvi uma voz? Não, né? Tá certo. Continuamos. Continuamos, melhor dizendo. Pronto, fala um pouco de Roma, não é? Das casas, do centro da cidade, né? Que é o Fórum Romano. Agora eles vão voltar para Júlio, sua família, tá? E para Emília. Pater Iuli, qui iam morutus est, magnam pecunia rabebat, mutasque villas magnificas possidebat, praeter domum Romanam. Is homo dives erat. Eu já falei a origem da palavra pecúnia, já para vocês? Já creio que era pecuária, bem de pecuária. Vem de pecus, né? Isso, rebanho, né? Para Era, em pecuária também. princípio, isso. Era a moeda de troca mais valiosas que eles tinham, era seu gado, né? Para trocar, fazer comércio. Então, Pater Iuli, qui iam morutus est magna pecunia rabebat, tasque villas magnificas possidebat, praeter domum Romanam. Is homo dives erat. O pai de Júlio já está morto. Tinha muito dinheiro e muitas casas de campo magníficas, e possuía muitas casas de campo magníficas. Além disso, tinha uma casa romana. Ele era um homem rico. Isso. Casa romana é uma casa, eu chamo de casa romana, é uma casa dentro da cidade, né? A palavra domus é muito usada para identificar uma casa que seja dentro da própria cidade de Roma. Ele era um homem muito rico. Aemiliae erat homo pauper, e una domum
exigua possidebat. O pai de Emília era um homem pobre que uma única pequena casa possuía. Emilia igitur virgo pauper erat. Sed tamen iudus ean amabat. A Emília, portanto, era uma jovem pobre, mas mesmo assim Júlio a amava. Emília, então, ela já era uma jovem pobre, né? Mas todavia, Júlio a amava. Bem, cur Iulius adolescens dives virginem pauperem amabat. Por que Júlio, um jovem rico, a donzela pobre amava? Ele vai responder. Quia ea virgo proba ac formosa erat. Porque essa donzela era formosa e boa. Isso. Boa mulher, né? Uma jovem boa e bonita. Nec Iulius amorem suum occultabat. Nam Aemilia namicam appellabat et multa dona eidabat. Júlio não escondia o seu amor, pois chamava a Emília de namorada e dava a ela muitos presentes. O namoro dele era, como se diz, como é que eu ia Era usar a palavra agora? unilateral, Era unilateral. Quando ela descobriu, ela terminou o namoro. Na verdade, não. Na verdade, acontece justamente o contrário, né? A pessoa, né? Nos dias de hoje, já se apaixona por uma garota ou vice-versa, começa a espalhar por aí que ama essa moça, começa a chamar de namorada, isso ia dar uma confusão, um inferno, ia parar na polícia. Certamen, Emilia non Iulio amabat, sed alium virum Romanum. Mas, todavia, Emília não amava Júlio, mas mas a outro homem romano. Isso. Ergo, Iulius miser erat, et nocte male dormiebat. portanto, Júlio era triste e dormia mal à noite. Isso, era triste, né? Infeliz. Virque ad Aemilia amabatur, crassus dives
nominabatur. Dois verbos aqui na forma passiva. Qui a Emília amabatur, traços diues nominabatur. O homem que Emília. Peraí. O homem que Emília. ma- Só um instante. O homem Vamos que lá, Emília deixa eu te ajudar. amava, Crasso e Casso chamava-se, né? Que não... Crassus Dias. Rimou, hein? Traço, ricaço. Foi bom. Crasso. Ricaço, crasso, agora eu ri. Então, vamos consertar aqui, ó. Aqui, ó, aqui tem um verbo na voz passiva, tá? E aqui nós temos um agente da passiva. Só errou as vozes do verbo, o resto tá tudo certinho. Eu gostei aí do trocadilho. Então, o homem que era amado por Emília era chamado Crassus Diues, né? Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, seria assim, o gordo rico, tá? Ou o grosso rico, tá bom? Mas aí o Picasso Crasso ficou bom. É chamado também, né? Porque o nome Nabato tá na voz passiva, é chamado de Crassus Diues. A Emília Crasso amabat, né? Que eu era eu amabato. De novo, verbo na voz passiva e a gente tá passiva aqui, ó. Eu, né? Quod, parênteses, a Emília pauperes erant, itaque eia quoque mísera erant. Ele vai dizer por que o Crassus não a amava, né? O porquê. E o que isso causava em Emília. Vai lá, alguém aí para traduzir aí o porquê do Crasso ricaço não a amava. O ricaço Crasso, né? Emília amava Crasso, mas não era verdadeiramente amada por ele, porque os pais de Emília eram pobres, e assim ela também era infeliz. Exatamente. Isso aqui é o trio dos infelizes, né? O menos infeliz era o Crasso, porque talvez nem soubesse que. Eu sabia, mas não estava nem aí para a Emília. Enquanto o Júlio amava e ela não estava nem para ele. A Emília nunquam Julium salutabat un eum in foro romano videbat, nunquam ipsa a Iulio salutabato, o verbo aqui na voz passiva, né? E aqui o agente está passivo. A Emília nunca saudava Júlio quando o via no Foro Romano. No entanto, ela mesma era saudada por Júlio. Eu sei, o Júlio ele usou a tática de matar no cansaço, ou matar pelo cansaço, né? É, nós falamos disso aqui, não? Eu acho que nós Foi. já tínhamos visto isso tudo aqui. Nós estamos repetindo, né? Agora que você, ó, tá vendo? Ó, se eu não tivesse marcado aqui, Foi isso que eu falei vamos, para o senhor vamos, no começo da aula, que a gente já tinha visto a parte das cartas, do presente que ela é, recusava. isso é verdade. Mas o que eu pensei que você estava falando do capítulo, né? Nós já vimos. Nós vamos Isso. continuar daqui então, sem problema. A revisão ajudou a fixar o vocabulário. Desculpa, é da idade. Mas pelo menos nós tivemos, diante dessa situação, nós conhecemos a tradução do nome do, digamos assim, A gente rival de conheceu o Júlio, Ricardo né? Crasso. Picasso Crasso. Foi bom, valeu. Então, ano posse Julius et Aemilia coniunges
Junges eret sub eodem tecton habitantes. Eu estava lendo e dizia, gente, onde foi que eu já vi isso? E eu também, com a outra turma do latim clássico, aí eu pensei, né, eu acho que eu já vi, com certeza eu já tinha visto coisas, né, mas estava muito vivo na memória. E era com vocês. Ano post, Iulius et Aemilia conjuges eret sub eodem tectum habitantes. Isso, depois, que ele está dizendo, depois de tanta carta, de tanta flor, se tivesse chocolate na época, era chocolate também, né? Depois de tantas flores e cartas, o que é que acontece? Ele vai dizer, ano post, Iulius et Aemilia conjuges eret sub eodem tectum habitantes. Um ano após, né? Júlio e Emília, cônjuges, ou seja, marido e mulher, cônjuges, estão morando, né? Habitantes, aí eu participo presente, você pode dizer por morando, ou que moram, né? Casados estão morando sob eodem tecto, sob o mesmo teto. Iulius uxoren suan Eu não entendi o começo. amabat, hã? Eu não entendi o começo dessa frase. Quer dizer que Ano post. é como se fosse um ano após tudo isso, Júlia e Emília estavam casados e morando sob o mesmo teto? Isso. É, isso. Um ano depois de todo vamos dizer assim, dessa Ah, luta de ok. conquista, né? De Júlio lutando, então, naquele momento que ela passou a não devolver as flores, né, as cartas, ou seja, começaram a namorar, a partir do momento que ela não devolveu mais, começa o namoro. E um ano depois do início do namoro, né, eles estão morando sob o mesmo teto. Julius uxoren suan amabat et ad ea amabat. Júlio amava sua esposa e por ela era amado. Isso, Júlia amava sua esposa e por ela era amada. Et nunc deceianis post, beati sunt coniuges. Et nunc deceianis post, beati, né? Tá aqui, ó. Beati é o contrário de Miser, né? Se Miser é triste, infeliz, beati é justamente o contrário. Mesmo É, e agora, pode mesmo falar, Michele. agora, 10 anos depois, são um casal feliz, ou são um cônjuge felizes. Isso, cônjuges felizes. Então, agora, 10 anos depois, são felizes cônjuges. Julius Aemilia amat ab ea amator. Já não é o amabato, né? É o amato, é o presente. Neque amor coniungum hodie minor quantum. Júlio ama Emília e é amado por ela. Nem o amor dos cônjuges não é menor hoje do que era naquela época. Antigamente. Pode ser antigamente também, se você quiser usar. Exatamente. O coniungum está no genitivo.
os cônjuges. Julius uxorem osculator et inquit. Oh, Emília, minha óptima uxor. Vamos até aqui, depois nós vemos o resto, porque vai mudar de página. É o verbo osculare, né? Ele colocou o infinitivo. Como ele colocou esse infinitivo terminado em i, 99,9% de certeza de que isso daqui é um verbo depoente. Se vocês tiverem dúvida, né? Pode consultar aí no dicionário. O verbo depoente é aquele que tem forma passiva, mas sentido ativo. Julius uxorem osculato. Júlio beija sua esposa. E E eu acho que é em que eu esqueci, eu acho que é e diz, ó Emília, minha ótima esposa. Minha exatamente. bela esposa, pode ser também? Não, aí, se fosse belo, ele ia usar o Pulker, o Kerman, né? É ótima mesmo. É a melhor esposa, a melhor de todas, né? Melhor entre todas, vamos dizer assim. Aí ele diz assim, decem anni longo est tempus, sed amor meus, tempore non minuitur. Aí na tua não tem o verbo minuere, que significa tornar menor, fazer menor. Então, decem anni longo est tempus, sed amor meus, tempore non minuitur. Ut tunc te amabam, ita etiam nunc te amo. Vamos terminar Dez aqui, eu dou anos intervalo. é um longo tempo. 10 anos é um longo tempo, mas o meu amor não é diminuído pelo tempo. Como naquela época te Correto. amava, como naquela época te amava, é, ainda agora Assim, te amo, assim isso, assim também, também te amo. O assim ita também te amo. também te amo. Isso. Então, lembrando, gente, que o ita tem sentido de assim, tá? E em determinados contextos também pode ser usado como para uma resposta afirmativa, o nosso sim, tá? Muito bem. Vamos ao nosso intervalinho, são 20 horas. Eu vou colocar para vocês aí o eixo de frequência, tá? E aí nós voltamos daqui a 10 minutos, tá bom? Fechar, gente.
Então, turma, vamos voltar. Não sei se vocês deram uma olhada ou passaram lá pelo meu blog. Eu coloquei lá resumos de todos os capítulos do Família Romana, né? Dei uma melhorada nas imagens que tinham lá, personalizei as imagens dos capítulos, que eu tinha colocado umas imagens meio aleatórias lá, né? Mas aí eu corri atrás de uma IA que produzisse imagens que identificassem os capítulos, e ficou bem interessante lá. Eu vi que tiveram algumas visitas, né? Algumas pessoas andaram visitando, não sei se foram vocês, foi gente procurando na internet e acabou caindo lá de paraquedas. Mas semana passada, eu dei uma incrementada legal lá no blog. Depois eu vou colocar mais outras coisas lá voltada mais para a gramática, não é? Gramática latina. Já tem uma coisa lá, mas é pouco. E depois eu coloco um pouco mais. Aqueles assuntos que vão aparecendo aqui, aí eu vou lembrando e vou colocando lá. Em breve eu vou colocar lá alguma coisa sobre os tempos, os verbos no futuro, não é? Que na próxima lição tem muito verbo no futuro. Ver se eu coloco também alguma coisa sobre os verbos na voz passiva, né? Texto ou vídeo, coisa assim. Tá? Então, voltando onde nós paramos, Júlio acabou de fazer mais uma declaração de amor para a sua dileta esposa, né? E vamos dar continuidade agora. A Emília quae verbis Iuli delectatur, o Iuli inquit, mi optime vir. Meu amor erga muito maior es hodie quantum. E aí, gente? Então, Emília, que, E aí? que é alegrada pelas palavras de Júlio, alguma coisa assim, diz: Ó Júlio, meu, meu ótimo marido, meu amor, E professor que é erga, o erga você pode traduzir pelo por, para, ok, para meu amor por ti, com alguma coisa. É uma certo. palavrinha que pouco aparece, e com pouco aparece, nós temos às vezes uma dificuldade para memorizá-la, mas você pode traduzir aí, meu amor Para com, né? para contigo. Uhum. Certo. Meu amor por ti é muito maior hoje do que naquele tempo. O Antigamente, né? tempo, isso, do que antigamente. O tempo não diminui o meu amor. Pelo contrário, na verdade, aumenta, faz maior. Isso, aumenta, ou fez maior, né? Faz maior. Muito bem. Hoc Iulius Ridens, inquit, ita est ut dicis, nantunc ego te amabam, tu me não amabas. O Júlio quer brincar com fogo.
ad hoc, né? Julius Ridens et est ut dices, inquit. Tunc ego te amabam, tu me não amabas. Ad hoc Julius Ridens. Júlio rindo disto? Inquit diz. E aí? Assim é como diz, pois, pois naquele tempo eu te amava, tu não me amavas. Ego misserrimus eram omnium adolescentium, quod tu nunca me salutabas, cum me videbas. Quanquam ego sempre te salutava, cum te videbam. Eu era o mais miserável, o mais infeliz de todos os adolescentes, porque tu nunca me saudavas. Quando a me vias, embora eu sempre a te saudasse, quando a te via. Perfeito. Bem, vamos lá. Página. Neque epístolas quas quotidie tibi scribebam legebas, neque flores quos tibi multos mitebam accipiebas, sed omnes ad me remitebas, propter amore nocte vix dormiebam, semper de te cogitabam. A câmera está só travando, selando. Veja que aí, gente, nós temos Nem as, escribeba, legebas, mitebas, só um momento, mitebas, aquipiebas, emitebas, dormiebam e cogitaban, todos no pretérito imperfeito. Pronto, Paina, pode ir. nem as cartas, as quais eu te escrevia cotidianamente, lias, nem as flores que as quais muitas eu te enviava, aceitavas, mas é, todas me devolvias. Além disso, Uhum. além disso, à noite, Traduza, em vez de traduzir nesse contexto por além disso, traduza por causa de, por causa disto, certo, por causa do, por causa do amor, mal dormia, dificilmente dormia, dormir à noite com sempre, dificuldade. por causa do amor, dormia à noite com dificuldade, sempre pensava em ti, Isso, sempre pensava em ti, eu sempre te lembrava, se você quiser lembrar aí, né?
Então ele passava noites em claro, pensando no aquela jovem, bela Rapaz moça, romântico. exatamente, que estava nem aí para ele. Agora, eu quero alguém para ler este pequeno parágrafo em latim. Lá, turma, que ainda estão aí, deixa eu ver quem. Ah, tem gente que já debandou. Felipe, tá aí, Juan, pobre da Ana, deve ter cuidado do Antônio. E aí, quem ainda não leu hoje? Felipe, Juan, que não pode, porque não tem microfone. Paloma, não sei se tem microfone. Tibério pode ler também. Se está a pronúncia reconstituída aí. Só pixelando minha cara. Posso? Pois pronto, vai lá, Tibério. Eu vou tentar, tá? Porque tem algumas palavras que eu não acho que eu não sei a pronúncia. Mas Tudo bem. a Emília Não há problema se e errar. ok. A Emília item de illo tempore cogitans. Ergo quoque incit. Tunc miserrima eran. Amaban enim alium viron romanon qui me non amabat. Amabat. Quod Isso. virgo pauper eram. Muito bem. É legal. Quem diz não ter prática, mas é bem. Agora vamos sempre dar, repetindo e vamos dissecando, né? Emile item de illo tempore cogitans. Ego quoque inquit. Tunc miserrima eram. Vamos até aí agora, para a tradução. Aqui, ó, nós temos essa preposição de illo, está aqui com um ablativo, tá? Illo Seria a tempore. Emília Isso aqui é um também, adjunto. naquele tempo, pensava? Aqui é um adjunto adverbial de argumento, né, de assunto. Emília também sobre aquele tempo, pensando, né, que é o participio presente, não quer dizer pensando, nesse contexto, pensando diz, ego quoque tunc miserrima eram, amabam nene alium virum romano, que me não amabat, pode vir do pauper era. Eu também, naquele tempo, era triste. Qual era a outra palavra, professor, que o senhor tinha usado para miser? Triste, Feliz, seria infeliz, certo? Amava, pois amava outro homem romano que não me amava porque eu era uma jovem pobre. exatamente. Eu amava o Picasso Crasso. É, Julius, ille vir pessimos te dignus non erat. Fica aí, gente. Aquele homem péssimo não era digno de ti. Exatamente. Bom, a Emília. Recte dices, mi Iuli, tu solos amore meu dignus era.
tu enim me amabas. Mi epístolas escribebas, aqui flores me tebas, quando pecúnia nula rabebam. Vamos até aí. Vai ficar muito longo, não é? Emília, rectedix-me iuli, o vocativo. Tu soles amore meu, dignos eras, tu ene me amabas, e repistuas escribebas, aqui flores me tebas, quando pecúnia nula na beba. Dizes, Emília, dizes corretamente, meu Júlio. Só tu, só tu eras digno do meu amor. Pois tu me amavas, me escrevias cartas, a mim escrevias cartas e flores enviavas, embora dinheiro nenhum tinha. Embora nenhum dinheiro eu tinha, não é? Muito bem, deixa eu ver como é que eu faço também. Claro, o notebook está aqui, tá. Quero ter não própria pecúnia, me amabas, Yuli. Finalzinho aí, deixa essa parte. Quero ter não própria pecúnia, me amabas, Yuli. Certamente não por causa do dinheiro me amavas, Júlio. Nunca te solum, nec ulum alium iro amo. Nunca te solum, nec ulum alium iro amo. Professor, seria agora só te amo e a nenhum outro homem? Seria isso? Isso. Agora, né? E agora? Mas agora, amo somente a ti e a nenhum outro, ou nenhum qualquer homem. Femina beata sum, quod marito bonus habeo, et quia nos tres liberos rabemus, et cum magna familia in raci villa magnifica habitamus. Pai família nostra digna est. Vamos até o digna est. Então, femina beata sum, quod maritum bonus habeo. Quem pode traduzir esse trecho que eu li? Sou uma mulher feliz porque tenho um bom marido. Et quia nos tres liberos habemus, et cum magna familia in hac villa magnifica habitamus. E porque temos 3 filhos e com uma grande família nesta casa magnífica moramos, Pai família nostra digna est. da qual nossa família é digna. Perfeito. Muito bem, gente. Desculpem, sem querer eu atrasei o nosso andamento da aula de hoje, né? Mas foi bom porque a repetição sempre acaba ajudando quando nós estamos aprendendo uma língua estrangeira ou uma língua estrangeira e clássica, né? De qualquer maneira, foi bom. E nós estamos, apesar da releitura, né, do material, mesmo assim nós ainda conseguimos adiantar o conteúdo. E na próxima aula, com certeza, nós terminamos, porque a lição não tem tantas complicações assim. Tá? Já a próxima também, assim, em princípio, a próxima lição,
Ela começa bem fácil. Lá para o finalzinho tem uma complicaçãozinha por conta de colocação das palavras nos períodos. Pode ser que nós tenhamos um pouquinho de dificuldade, mas a lição, no geral, é bem fácil. Então, deixa eu marcar aqui onde foi que nós paramos. Na próxima aula, continuar realmente daqui, não atrasar. Não aconteceu hoje. Então, paramos aqui, na linha 119, certo? E minha câmera está travando. Acho que minha conexão aqui de casa não está legal, não. Trocando de operadora. Muito bem, gente. Então, tenham todos um magnífico final de noite. Durmam bem, fiquem com Deus e quarta-feira nos encontramos mais uma vez aqui para darmos continuidade aos nossos estudos em língua latina. Palmas para Obrigada, vocês. professor. Boa noite. Então, Boa noite a todos. boa noite, turma. Boa noite a Encerrando a gravação. todos. Boa noite, Isaac. Boa noite a todos. Felipe, Miqueias, Tibério, Laura, todos que ainda estão por aí. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Para a gravação. É quarto.